Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, impeachment do Bozo, duas possibilidades, dois caminhos. É sobre isso que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo um pouquinho mais curto do canal. Na verdade, eu vou mostrar para vocês algo que eu expliquei no vídeo anterior, mas que na parte em que eu iria falar do Bozo ser impeachmentado no terceiro ou quarto ano de mandato, na hora que eu fui detalhar isso, o arquivo do meu celular não permitia que o vídeo se estendesse, então eu tive que resumir de maneira muito pueril. Então hoje, didaticamente, eu quero explicar melhor quais são as consequências do impeachment de Jair Bolsonaro, né? E, no caso, quais são as duas possibilidades? Numa, ele sendo impeachmentado até o final do segundo ano de mandato, o que a lei leciona sobre essa possibilidade, e no outro caso, se ele, no caso, sofrer impeachment no terceiro ou quarto ano de mandato, né? No caso, nos 2 últimos anos de mandato, a consequência legal é outra. E o porquê que esquerda e direita têm visões diferentes no que se refere à possibilidade de Jair Bolsonaro sofrer impeachment e as consequências advindas desse processo. Antes, eu vou pedir para você dar um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias, ao nosso trabalho. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos e compartilhe não somente este vídeo, mas outros vídeos do canal, contribuindo com o processo de desalienação popular. Pois bem, no último vídeo que eu fiz falando sobre o mensalão do Bozo e as suas consequências, eu falei da possibilidade de impeachment e demonstrei as duas grandes consequências legais do impeachment de Bolsonaro, aliado também a uma renúncia do vice-presidente Mourão, que já taxativamente deixou claro que não pretende assumir o mandato, né? No caso, ele tem o interesse de renunciar. Então eu vou explicar aqui detalhadamente, de uma maneira didática, quais são as duas consequências do impeachment do Bolsonaro e o porquê que esquerda e direita têm visões diferentes desse processo, considerando a esquerda, que obviamente faz oposição ao Bolsonaro, e é uma fração da direita, né, que também faz oposição a ele, direta ou indireta, né, por debaixo dos panos, que tem o desejo que ele saia do poder, né, mas é o porquê que essa direita que quer que ele saia não pensa de maneira igual à esquerda. Mas vamos lá. Quais são os dois cenários? O primeiro cenário é do Bolsonaro sofrer impeachment neste ano. Poderia ter sofrido no ano passado, mas até o final deste ano, em consonância com a lei, se Bolsonaro sofrer impeachment e se Mourão, assumindo o mandato, conseguir seguir a sua consciência, levando em consideração o desejo em renunciar ao mandato, como já havia mencionado em algumas situações, então, numa situação em que Bolsonaro sofre impeachment e o seu sucessor renuncia, como que vai se desenvolver isso? Nesse caso, se Bolsonaro for impeachmentado agora, tá, até o final do segundo ano de mandato, e Mourão renunciar, quem assume é o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia. E aí ele vai promulgar novas eleições para até 90 dias. Ou seja, ele terá um mandato interino de 3 meses e após 3 meses teremos eleições diretas, com sufrágio universal. Ou seja, através do escrutínio popular. O povo vai votar como habitualmente vota. O povo diretamente escolherá o mandatário. Essa consequência é o que a esquerda quer. Por quê? Porque na leitura da esquerda, frente ao processo de impeachment do Bozo, tá? Bolsonaro caindo agora, a direita ainda não se organizou para ter um substituto. Sérgio Moro conta com a credibilidade de parte dessa direita. Mas tem uma fração também dos eleitores raiz do Bolsonaro que vão ficar muito chateados com o Moro,
principalmente devido aos últimos acontecimentos. Então, a tendência é a direita se fracionar. E ela não se organizou a tempo. Sérgio Moro, apesar de ser o que tem maior viabilidade, não tem habilidade política. O próprio Bolsonaro, sem prejuízo das suas imbecilidades, é um cara que faz parte do mainstream político. Ele faz parte desse universo. O Sérgio Moro não, teria que se adequar. Então seria difícil construir a imagem do Sérgio Moro. Ainda mais que o Bolsonaro tem o seu governo mal avaliado. Por outro lado, você também tem o quê? Você tem o João Dória, que não tem o estereótipo padrão de um candidato viável para a vitória, uma vez que ele é naturalmente controvertido, duro, né? Ele não é um cara que tem, por exemplo, a informalidade do Bolsonaro, tampouco do Lula, né? O Ciro, a assertividade do Ciro, né? Aquilo que coloquialmente nós chamamos de colocar o pau na mesa. O Dória não tem isso, ele é extremamente formal e cansa. É uma imagem que cansa ao eleitorado médio. Então é um cara que também não se construiu. Ele precisa primeiro passar pelo processo das eleições municipais de 2020, se fortalecer dentro do estado de São Paulo, ganhando com os seus candidatos na maioria dos municípios paulistas, para depois, nos 2 últimos anos de mandato como governador, se construir como candidato a presidente e até tentar desconstruir esse estereótipo de carrancudo que ele possui. E o Luciano Huck, que é um cara que está fora do mainstream político, não teria tempo hábil para se construir se as eleições diretas ocorressem neste ano. Então por isso que a esquerda quer esse ano. Porque seja o Lula, que eu não acredito que o Lula agora teria viabilidade, mas seja alguém do PT ou o próprio Ciro, a esquerda, não digo no primeiro turno, mas no provável segundo turno, tem maior capacidade de articulação para que venha unida com o objetivo de acabar com o mal maior, que é a direita se perpetuar no poder. Então a esquerda tem mecanismos, né, de organização para se unir, sem prejuízo de diferenças internas. Mas ela tem capacidade de se unir para colocar alguém no poder, nem que seja num mandato de um pouco mais de 2 anos, para que depois de 2022... se organizando ainda mais, possa colocar quem ela quer de fato. O que eu quero dizer com isso? É que mesmo que o Ciro chegue a um segundo turno, nesse caso que é um mandato tampão, talvez o PT o apoie. Não de maneira assertiva, mas o apoie para evitar um mal maior, que é ver a direita se perpetuar no poder. Depois ele próprio, o PT, fazendo até mesmo oposição ao Ciro, ainda que velado, se construa para ganhar uma eleição para 4 anos de mandato a partir de 2022, que é o que de fato o PT quer. Por outro lado, a direita deseja o quê? Que o Bolsonaro caia, ou seja, sofra o processo de impeachment, só a partir do ano que vem. Certo? Por quê? Primeiro porque a direita deseja, principalmente a centro-direita liberal, que não gosta do Bolsonaro, mas o apoia contra a esquerda, essa centro-direita liberal quer ver o conjunto de reformas liberais aprovado no Congresso. Né? Pelo menos a reforma da Previdência, a trabalhista e a tributária até o final do ano, o que eu particularmente acho difícil. Mas ela quer concluir esse conjunto de reformas liberais, quer que o Bolsonaro faça o trabalho sujo para depois ser descartado como caroço de manga a partir do ano que vem. E até lá ela vai sangrando, desconstruindo através do lawfare, pela mídia e pelo judiciário, Bolsonaro e sua família. E esvaziando o capital político eleitoral de Bolsonaro, o tornar inviável no ano que vem, e por um outro motivo também. No ano que vem, provavelmente, Rodrigo Maia, sabendo dessa possibilidade, não vai tentar a reeleição a presidente da Câmara Federal. Então, ele pode estar viável, como poder de articulação política que tem, para se apresentar como candidato à presidência numa possibilidade de impeachment do Bolsonaro no ano que vem. Por quê? Porque se no ano que vem acontecer a mesma coisa, o Bolsonaro sofreu impeachment, e o Mourão, como já previamente prometeu, não assumir o mandato, ou seja, renunciar ao mandato, uma vez que está, no caso, até mesmo, digamos que pouco afeito a continuar nesse universo, né? O Mourão já declarou várias vezes, né, que não quer participar da continuidade desse processo, né? E também em relação ao próprio Bolsonaro, né, o Mourão, ele, digamos que tem um certo arrependimento de ter entrado nesse processo,
né? Ele se arrepende de ter se tornado vice do Bolsonaro, né? De ter que aguentar as imbecilidades do asno do nosso presidente da República. Então, provavelmente ele vai renunciar. E aí, nesse cenário, no terceiro ano ou no quarto ano, nós vamos ter um mandato tampão menor ainda. E as eleições deixam de ser diretas para serem indiretas. Ou seja, vou explicar didaticamente, tá? Nesse caso, tá, do Bolsonaro sofrer impeachment no terceiro ou no quarto ano de mandato, o que vai acontecer? É o mesmo processo, só que ao invés do presidente da Câmara iniciar o processo para marcar eleições depois de 3 meses, como no caso até o segundo ano de mandato, porque no primeiro e no segundo ano de mandato, repetindo, como eu já falei no início do vídeo, se o presidente sofreu impeachment e o vice renunciar, quem assume é o presidente da Câmara Federal, que assume um mandato por 3 meses, fica com um mandato interino, e marca as eleições para daqui a 90 dias, para que depois de 90 dias se escolha o novo presidente da República através de sufrágio universal, ou seja, eleições diretas, através do escrutínio popular. Nesse caso, que é o que a direita prefere, se Bolsonaro cair, nós vamos ter eleições indiretas. Então o presidente da Câmara assume somente por 30 dias, e não por 3 meses, como no primeiro caso, assume por 30 dias, ou seja, um mês, já marca eleições para depois de um mês, e depois de um mês você tem eleições dentro do Congresso Nacional, onde vai ser escolhido um parlamentar pelo modus operandi indireto, que é o que agrada à centro-direita liberal, porque provavelmente tendo um Congresso majoritariamente liberal-conservador, nós vamos ter um indivíduo eleito dentro da bolha político-ideológica dessa centro-direita liberal. Leia-se Rodrigo Maia pela capacidade de articulação. Ninguém melhor do que ele para assumir um mandato tampão pequeno, porque ele tem desejo de ser presidente da República, mas ele não faz questão de se perpetuar no poder, ele só quer concluir o conjunto de reformas liberais e consolidar o liberalismo no Brasil. Esse é o desejo dele. Ele não quer se perpetuar, ter 2 mandatos seguidos, fazer carreira. Ele quer ser presidente por um pequeno espaço de tempo para concluir o liberalismo. Essa é a missão dele. Então é o cara ideal para ter um mandato tampão pequeno, que faz parte da bolha ideológica da centro-direita liberal, né, do chamado Centrão, e até lá vai dar tempo de construir, seja um Sérgio Moro, um João Dória ou até mesmo um Luciano Huck, para em 2022 a direita novamente unida poder alçar alguém da sua bolha ideológica ao poder. Entenderam? Bolsonaro caindo no primeiro e no segundo mandato, ou qualquer outro presidente, caiu no primeiro e segundo mandato, o vice não assume, ou seja, renuncia, assume o presidente da Câmara Federal, governa por 3 meses de maneira interina e marca eleições para 90 dias. E aí você tem eleições diretas, sufrágio universal, escrutínio popular, onde o povo diretamente elege o seu representante. Isso é o que a esquerda quer. E no outro caso, que é o que a centro-direita liberal quer, Bolsonaro vai sangrando até o terceiro ano de mandato, e se ele cair no terceiro ou no quarto ano de mandato, você vai ter um mandato pequeno tampão, mas esse presidente vai ser eleito através do modus operandi indireto, ou seja, o presidente da Câmara Federal, se o vice renunciar após o impeachment do presidente, tá, ele assume apenas por 30 dias e já marca eleições para depois de um mês, onde, dentro de uma maneira indireta, o presidente vai ser eleito no seio do Congresso Nacional, dentro do grupo de deputados, certo? Então, dentro do grupo de deputados, o presidente vai ser eleito pelo modus operandi da eleição indireta. Por isso que a direita deseja isso. Ela quer sangrar Bolsonaro até o ano que vem, para que a esquerda não chegue ao poder tão cedo e para que ela possa, através de um mandato tampão de alguém da centro-direita liberal, se reconstruir para 2022. Ok, gente? É um ato de utilidade pública compartilhar este vídeo. Um abraço a todos.